Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar as nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, indo para o 5º episódio da primeira temporada de Deep Space Nine, intitulado Caça e Caçador. Esse foi um episódio que eu achei muito interessante, muito legal, né? Na verdade, no caso, né? Por quê? Como é que ele começa, né? Ele começa, né, com uma nave, né, vinda do quadrante Gama, atravessando o buraco de minhoca, né? E que vai ser o primeiro contato, né, com uma espécie do quadrante Gama, no caso, né? E aí você tem uma espécie ali que é meio, parece um réptil, né, no caso, coisa e tal, né? E ele está dizendo que precisa ir embora, né, que ele entrou sem querer, né, no buraco de minhoca, ele não sabia que aquilo era um buraco de minhoca, né, ele entrou ali meio que sem querer, e que ele precisa ir embora rápido. Só que o que acontece? A nave dele está com avarias, né, e ela está inclusive, né, com a integridade dela estrutural comprometida. Então, o que vai ser feito? O pessoal da estação vai jogar um raio de gravitons nela, né, para ela não se despedaçar, né, e vai trazer a nave para a estação espacial para fazer reparos na nave, no caso, né? Quem vai ciceronear, quem vai receber essa espécie alienígena vai ser o O'Brien, que vai começar a estabelecer uma amizade ali com o cara, né, com esse alienígena, né? E o alienígena, a única coisa que ele diz que é um Tosk, mais nada. Ele não diz, né, nenhum detalhe da espécie dele, não diz por que ele está com tanta pressa de ir embora, não diz, né, nenhum detalhe da espécie dele, de como ele é, coisa e tal, né? Então ele é uma pessoa muito fechada ali no caso. Mas o O'Brien vai desenvolvendo uma afinidade com ele, vai gostando dele, vai gostando dele. O grande problema é que essa espécie alienígena ela começa, né, a ver onde estão as armas da estação, né? Começa a analisar, a estudar a parte toda de segurança da estação, esse negócio todo, né? E aí acaba ficando ali uma suspeita, né, em cima dele, né? O Odo vai começar a investigar o cara e acaba flagrando esse alienígena, né, vendo os sistemas de segurança da estação ali no caso, né? E aí ele vai acabar sendo preso. Mas ele nunca diz por que, né, por que ele está fazendo aquilo, né? Ele diz que nunca botou em ameaça, né, ninguém da estação, coisa e tal, né? E ele só diz que é um Tosk, né? E a única coisa que ele fala, que ele se abre um pouco mais para o O'Brien é o seguinte, né? Que o O'Brien fica falando, você precisa dizer, né, o que está acontecendo para a gente poder entender, para a gente poder entender o que está acontecendo, para até a gente poder te ajudar, coisa e tal, se você está com algum problema, coisa e tal, né? E ele não se abre. A única coisa que ele fala para o O'Brien é o seguinte, deixa eu morrer, né? Com honra, no caso, né? E aí ficou aquela coisa meio estranha, né? E aí fica esse impasse, né? Ele tá ali preso, né? Precisando ir embora, porque ele precisa morrer com honra, coisa e tal, né? E aí, de repente, vem uma outra nave alienígena pelo buraco de minhoca, igualzinha da espécie dele, só que esse pessoal é um pouco mais, vamos dizer assim, agressivo, né? Eles entram na nave de qualquer jeito, né? E eles vão atrás, né, desse cara, desse Tosk que está preso, né? Depois, né, de fazer um grande tiroteio dentro da nave, depois de ter um monte de problema ali, né? Eles invadem a nave, né, sem autorização, né? E aí, aí a gente começa a entender o que está acontecendo. Ele é de uma espécie chamada Tosk, né? Ele é, na espécie dele, um cara que é preparado para ser uma presa, que vai ser caçada pela espécie dele, né? E o negócio dele é você ser caçado, né? Até você ter uma morte honrosa, né? Como ele foi aprisionado pelo pessoal da Federação, o que está acontecendo aí? Ele foi aprisionado vivo, e isso é a pior vergonha, né, que as presas, né, da espécie dele pode passar, né, e ele vai voltar para o planeta dele preso para ser humilhado publicamente, porque ele não morreu na caçada, enquanto estava sendo caçado, no caso, né. É claro que isso vai nos remeter, né, ao que os humanos fazem aqui no século XX, né, que é caçar outras espécies animais e matar, né, que era uma coisa muito repugnante, né,
do passado humano no século 24, de repente está ali o pessoal da Federação, o Cisco, o O'Brien, coisa e tal, vendo essa coisa se repetindo numa espécie, né? E aí, num primeiro momento, o Cisco não vai querer entregar o alienígena, né? Aí o chefe dos alienígenas que estava caçando falava que isso é um hábito milenar na cultura deles, coisa e tal, né? E que propôs um acordo. A gente faz o seguinte, a gente vai levar a nossa presa e a gente não entra mais no buraco de minhoca, né? Aí o Cisco aceitou, né? Quando ele fala isso pro O'Brien, mas pô, ele é um ser vivo, coisa e tal, que está sendo caçado ali de uma forma impiedosa, não sei o quê, bababá. E isso não é uma coisa certa de se fazer. Aí o Cisco faz o quê? Evoca a primeira diretriz, né, dizendo que não pode interferir nas culturas. Se bem que aí fica uma questão, né? Essa não interferência nas culturas não é só em civilizações pré-dobra, porque aquela civilização ali dos Tóxicos parecia ter, né, condições de fazer viagens espaciais, de repente até de fazer dobra espacial, mas tudo bem, isso daí é problema de canon, né, vamos dizer assim, né? Então o que vai acontecer? O O'Brien não vai aceitar isso, né? O O'Brien, depois de uma conversa com o Quark lá, revoltado da vida porque o Tosk vai ser entregue, né? O O'Brien, inclusive, ele conversa com o Tosk e ele fala, isso é da minha cultura. Vai ser uma grande desonra, entendeu? Se eu pedir, por exemplo, um asilo, como você O'Brien, está me sugerindo, né? Pedir um asilo para a Federação e eu ficar vivo aqui. Vai ser uma grande vergonha para mim que eu sou um Tosk que fui educado a ser uma presa a vida inteira e a lutar, né, nessa caça e ter uma morte digna na caça, né? Então o O'Brien fica muito ressabiado com isso, né? Aí ele tem uma conversa com o Quark lá, ele organiza os pensamentos dele e ele simplesmente faz o quê? Decide chutar as regras, decide chutar a primeira diretriz para lá, bem ao estilo da diplomacia de cowboy mesmo, né? Tira o Tosk da prisão, né? Consegue colocar o Tosk dentro da nave para o Tosk fugir, né? E enquanto isso, ele participa de um tiroteio junto com o Tosk e com os outros Tosks que estão caçando, né, no caso. E ele mata os Tosks, inclusive. Quer dizer, foi uma forma desastrosa, né, de se fazer um primeiro contato aí, no caso, né? E aí o que acontece? O Cisco, né, vendo que o O'Brien está desrespeitando as regras, né, ele vai meio que fazer uma vista grossa, porque o Cisco poderia encher a nave de campos de força e segurar o O'Brien e o Tosk num canto e aprisionar. Mas o que ele fez? Ele deixou, né, o O'Brien soltar o Tosk. E aí é claro que o Cisco depois vai dar um esporro federal, né, no O'Brien, né, dizendo que se isso acontecer de novo, que ele está fora da estação, né? E o O'Brien chegou e falou assim, mas engraçado, né? Você podia me prender em qualquer campo de força, em qualquer lugar da nave, você e o Odo facilmente poderiam me prender, né? Aí o Cisco falou, talvez eu tenha esquecido de ligar um campo de força em algum lugar, né? Tipo assim, né? O Cisco fez aquela coisa dele, né? De superior, de dar um esporro, né? De colocar um subalterno que fez uma insubordinação no lugar dele, né? Mas também ele deu aquela mãozinha também. Então, quer dizer, foi uma tremenda diplomacia de cowboy aí que chutou a primeira diretriz para escanteio, né? De repente você faz isso num lugar, né, muito longe do espaço da Federação, né, onde você de repente você pode chutar as regras com mais facilidade, né? O Cisco ficou com uma tremenda batata quente na mão, né? Porque ele teve que fazer um relatório de primeiro contato. E justamente o relatório de primeiro contato que o pessoal da Federação estava muito querendo saber o que ia acontecer, né? Porque por causa do buraco de minhoca e do primeiro contato com o pessoal do Quadrante Gama, né? E deu essa treta toda aí no caso, né? Mas foi interessante também a gente ver até que ponto que essa primeira diretriz foi violada ou não, né? Porque no final das contas, o que aquela espécie queria? Aquela espécie queria uma caçada, e aquela caçada tinha sido frustrada, fracassada. Os próprios membros da Federação aprisionaram o cara, né? Aprisionaram o cara e deram o quê? Um desfecho vergonhoso para ele. Então os próprios caras da Federação, o próprio pessoal da Federação, ao prender o Tosk, já violou a primeira diretriz. E o que o O'Brien fez? Soltou ele para a caçada continuar. Então até que ponto essa primeira diretriz foi violada ou não, né? Fica essa questão aí, né? É interessante a gente perceber isso, né? Porque a gente pode relativizar um pouco essa discussão dessa violação dessa primeira diretriz nesse episódio, certo? Então
Então é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, né? Foi um episódio maneiro, foi um episódio muito legal, né? Porque até o Tosk lá depois disse que o O'Brien era um Tosk também, né? Eles fizeram uma amizade ali muito interessante, né? Esse relacionamento entre o O'Brien e esse Tosk foi muito legal nesse episódio, uma coisa que vale muito a pena ver, né? Mas vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera a todos. Vejam esse texto lá sobre esse episódio na Batata Espacial, tá? E não deixem de compartilhar e curtir o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.